Boa noite. Boa noite, viu? Viu minhas seguidoras entrando? Minhas seguidoras VIP. Boa noite para vocês que estão chegando. Essa live ela é bem especial. Pela primeira vez eu faço uma live sem um convidado, sem uma convidada. E eu quero bastante a interação de vocês, né? Para que a gente possa atender as expectativas e direto no ponto aí, de repente, de dúvidas, de questionamentos, né? E esse tema, esse assunto foi em função... Boa noite, Vanessa. Boa noite, Andréia. Boa noite, minha mãe, minha irmã, minha filha. Sâmia também chegando aí. Rafaele, que legal, muito bom. Vão entrando, vão chegando, vão chamando as amigas, os amigos, enfim, para ouvir um pouco sobre essa questão da fome emocional. Eu estava falando que esse tema ele foi escolhido por uma seguidora. Eu fiz essa semana, coloquei lá a caixinha de sugestões e foi um tema bem assim pedido. Acabou que várias pessoas falaram de uma forma diferente, mas o tema é realmente fome emocional. E como identificar, né, se eu tô comendo por questões emocionais, como eu posso lidar com as minhas emoções sem precisar de comer, né? Identificar se a fome é física, se ela é emocional. A maioria das pessoas não entendem, não conseguem identificar se essa fome é emocional ou se é uma fome física realmente, né? Boa noite aí, todo mundo chegando, né? Que legal. Cissa, que bom! Olha minha psicóloga entrando na minha live, Stephanie, que legal! Que bom! Vivian, muito bom, gente! Que legal ver vocês aqui. E estamos entrando aí no mês de outubro, mês onde a gente se dedica aí um pouco aos cuidados da mulher e eu espero assim que esse mês a gente possa conversar mais ainda sobre como a gente pode se cuidar, não só além dos cuidados físicos, mas também os cuidados emocionais, né? Boa noite, Vanderlei. Muito bom, estou gostando de ver todo mundo chegando aí. Mandem os aviãozinhos convidando todo mundo para participar. Eu quero que vocês interajam, tá, pessoal? Eu quero que vocês façam perguntas. Eu quero que vocês, se não quiser fazer direto no chat, pode fazer na cartinha, nessa caixinha de perguntas aí, que tem essa interrogação, né? E aí a gente chega pra mim, né, em particular, se não quiser fazer pra todo mundo ler, mas eu queria muito a interação de vocês. Dani, boa noite. Isso aí. É um tema bem polêmico, não, assim, eu diria assim, que é a grande questão, é a chave muitas vezes para você se entender em relação à sua alimentação, se entender em relação ao seu comportamento em frente à comida, certo? Bom, vamos lá, vamos começar. A gente já tá aí com 5 minutinhos, né? Eu queria que chegasse mais pessoas. Aqueles que ainda quiserem chamar e convidar aqueles que querem participar, que podem, né,
aproveitar desse tema, né? Precisam, às vezes, se entender melhor, entender suas emoções para poder ter uma melhor relação com a comida, né? Chamem aí. Bom, fome emocional. O que é isso? Primeiro, antes da gente começar falando sobre a fome emocional, é interessante a gente diferenciar, né, o que é fome, o que é vontade de comer e o que é um desejo incontrolável, aquela coisa assim, meu Deus, eu preciso, né? Dá aquela fissura, assim, aquela coisa assim, eu preciso. Então, a gente diferenciar. Boa noite, Fausto! Que legal, boa noite! Diferenciar, então, o que é fome, o que é vontade de comer e o que é desejo incontrolável, certo? Bom, vocês conseguem me falar, diferenciar? Vamos interagir. Quem aí, põe a mãozinha aí, eu identifico se eu tô com fome, se eu tô com desejo, se eu tô com vontade de comer. Conseguem diferenciar essa questão aí? Estou com fome, estou com vontade de comer, ou eu estou... Oi, Ana, boa noite! Ou é um desejo incontrolável? Queria que vocês interagissem aí. Quem consegue identificar? Dentro da fome, né, existe a fome física e aí entra a fome emocional também, né? Quem consegue? Giane consegue? Ana consegue. Legal, isso aí. Não, Vivian não. Tenho vontade de comer toda hora. Aí, isso aí nós vamos tentar desmistificar isso aí, Dani. Fausto consegue, muito bem. Então, a fome física, né, estou com fome, a fome de verdade, ela acontece depois de um período que você está sem comer, um período de jejum, certo? Então, eu estou um tempo sem comer e a fome física, ela me causa reações no corpo. Então, a barriga ronca, né? Eu sinto dor de cabeça, às vezes a gente fica meio fraco, né? Uma tremedeira, aquela coisa do corpo, aquela fome que reage no corpo. Tem um desconforto no corpo, certo? Essa é a fome física e ela vem depois de um período que eu estou sem comer, tá? E assim, com a minha experiência, eu pouco vejo pessoas que realmente sentem fome física. Na verdade, a gente não suporta essa sensação de fome. O ser humano, ele não consegue sentir essa sensação de fome. Por que então que eu como toda hora? Pode ser, Dani, que você fuja dessa sensação de fome. Essa semana eu atendi uma pessoa, uma cliente minha, uma paciente, que ela foge dessa sensação de fome, assim, ela tem pavor de pensar em sentir fome. E assim, gente, a fome não mata. Sentir fome é algo que não... na verdade, eu tô conversando aqui com um público, né, que graças a Deus eu tenho certeza que vocês não passam por privações e vocês têm acesso à comida que quiser. Eu acho que, na verdade, o público que eu tô falando é um público que é o oposto. O excesso de comida é o grande problema, não é a falta de comida, né? Então, e isso, gente, é um pouco primitivo. Isso vem um pouco, né, do ser humano, assim, de históricos, talvez, né, porque a gente foge, o ser humano ele foge, o nosso cérebro ele foge desse desconforto, da falta, da escassez. Então, passar fome me remete a essa coisa da escassez.
E eu fujo disso, eu não quero passar fome. E na verdade, a gente entender isso, o que realmente é fome e o que é que tá por trás de eu evitar essa fome, né? É que é a grande questão. E entender que não há problema nenhum, não há perigo nenhum em você sentir essa sensação de ronco na barriga, de você sentir um pouquinho até de mal-estar, mas porque você sabe que você vai comer. Daqui a pouco você vai comer, né? Então, voltando aí, a fome física, ela causa esse desconforto, mas a gente não morre de fome, tá? A gente não fome. O nosso contexto, nós não vamos morrer de fome. O contrário, é ao contrário. Nós aprendemos a ter um padrão de saciedade, de estar com comida até aqui, e que se eu não atingir esse padrão de saciedade, é como se eu estivesse com fome, certo? Vamos lá, vontade. Vamos diferenciar a vontade, tá? Falei da fome física e aí agora entra a vontade. O que é vontade? A vontade é aquela ideia, aquela coisa assim que vem na cabeça, que vontade de comer aquela torta lá da... Eu não vou ficar falando o nome, porque pode ser gatilho pra você querer ir lá comer a tal da torta, né? Mas existe uma doceria aí muito famosa, que todo mundo fala dos bolos de lá, enfim. E aí vem na cabeça, que vontade de comer tal coisa. Detalhe, a fome física, ela é saciada com qualquer tipo de alimento. Não é... se você tiver com fome, eu posso chegar pra você e falar assim, olha, eu tenho esse prato de salada, você quer? E você vai falar, eu quero porque eu tô com fome. Olha, eu tenho pra você essa fruta, você quer? Eu quero porque eu tô com fome. E qualquer coisa que eu te oferecer, você vai aceitar porque você realmente está com fome. A vontade, ela vem para saciar uma questão específica. Então você tem vontade de uma coisa específica. Geralmente assim, é daquele lugar, é daquela marca, né? Então, que vontade de comer pizza, aquela pizza de tal lugar, de tal sabor. É sempre muito específico a vontade, né? E aí... e a vontade, gente, a gente não precisa sentir essa sensação no corpo. Às vezes você acabou de comer, você está saciado, você fez uma boa refeição, passou ali uns 20 minutinhos, 1 hora, ainda tô com fome. Você acha que é fome? Ainda tô com fome, preciso comer tal coisa, eu quero aquela coisa. Então não é fome. É vontade, tá? A fome, ela é saciada. Isso é uma outra questão. A gente consegue perceber que nós estamos saciados, a gente precisa entender que estamos saciados e a gente precisa dar esse tempo para o nosso corpo, para o nosso cérebro, de que a mensagem chegou. Ok, estou bem, não preciso comer mais. Só que nós criamos um padrão de comportamento alimentar onde nós comemos como? Muito rápido, na frente do celular, na frente da televisão. A gente come não prestando atenção no que a gente está fazendo, não se entregando realmente àquele ato de comer, aquele momento. Então eu como rápido, eu como prestando atenção no que eu estou fazendo, resolvendo problemas no celular, e aí eu não dou para o meu cérebro o tempo que ele precisa para acionar, para levar a mensagem, que é o hormônio, que é a leptina, o hormônio da saciedade. Ela precisa mandar essa mensagem pro meu cérebro de falar, ok, estou saciado. E para acontecer isso, eu preciso de 20 minutos
E a gente não dá esse tempo para o nosso corpo, para o nosso cérebro entender que a gente já está saciado. Então a gente come rápido, né? A gente come sem prestar atenção. Você termina, olha pro prato e pensa assim: ixi, ainda tô com fome, preciso comer mais. Mas não é isso. Você não deixou que os comandos, né, do seu cérebro eles sejam acionados para te mostrar que você já está saciado, sim, tá? Então isso é um outro detalhe em relação à fome. Então a gente acha, aí voltando para a questão da vontade, eu acabo de comer e aí eu tenho vontade de comer algo, né? Eu tenho vontade de um docinho, certo? É isso mesmo, Verinha. Nós temos, não é só você não, muito mais vontades do que fome. Eu acredito que 90% das vezes a gente tem vontade de comer, né? Por isso, gente, que fazer dieta não ensina a gente a entender o nosso corpo, a entender como tudo funciona. Então me falam que eu tenho que comer de 3 em 3 horas e pronto. E aí eu vou seguir aquilo ali. Não, eu nem sei se eu tô com fome, mas 3 em 3 horas eu preciso comer, certo? Só que a ideia é que você entenda o seu corpo, você entenda que você tá com fome. Ou não preciso comer, eu não tô com fome, pra que eu vou comer? É aquela coisa de, não, eu vou me antecipar, porque pode ser que eu fique com fome. E qual o problema de ficar com fome? Não há problema, porque você sabe que daqui a pouco você vai comer, você vai chegar em casa, você vai jantar. Então tem pessoas que têm tanta aflição em sentir essa sensação da fome que ela tem que parar em qualquer lugar. Se ela tá no meio da rua, ela viu ali um McDonald's, ela viu um negócio, ela entra e ela tem que comer, porque tá com fome, certo? Então a fome não mata, tá? A fome não mata. E na maioria das vezes não é fome, é só vontade de comer, tá? Então a vontade de comer, ela é muito específica, tá? E na maioria das vezes, a vontade de comer, ela vem por questões emocionais, tá? E aí eu uso a comida para regular, como uma regulação das minhas emoções. Então, muito provavelmente a sua vontade vem em cima de uma emoção. Ah, tô entediada, né? Quero passar meu tempo, não tem nada pra fazer, então vou procurar alguma coisa pra fazer. Então vem a sensação de que eu tô com fome, que eu preciso comer, né? E aí a gente procura algo pra fazer e a comida vem para ocupar alguns espaços no nosso dia. Estou passando por um momento de estresse no trabalho, tá difícil, essa questão aqui tá complicada, eu não tô conseguindo resolver isso aqui. O que eu faço? Acho que eu tô com fome, né? Então vou comer. Não tá na hora ainda não, mas eu vou comer. E aí acaba usando a comida pra fuga daquele momento ali do trabalho que tá cansado, tá cansativo, tá chato, tá difícil. E aí eu acabo comendo, né? Ansiosa, tô super ansiosa. Como é que é, Rafael? Isso acontece principalmente quando estou em casa sem nada pra fazer. Exatamente, gente. Não tem nada pra fazer, então vem aquela inquietude, né? Aquela coisa assim, aquele comichão assim, preciso comer, né? Tô com vontade de comer. E a gente acha que é fome, né? Então é a vontade de comer, isso mesmo. Tudo que remete à emoção. Eu vou contar pra vocês uma experiência de uma amiga minha que ela me contou, ela me mandou um áudio pra falar o que a filhinha dela fez hoje e que ela falou: Lu, na hora eu lembrei de você. Ela falou que a filhinha dela tem 7 anos,
bagunçou o quarto todo, fez uma bagunça de brinquedos e tal, um monte de coisa. E ela pegou e falou, olha, você agora tem que arrumar seu quarto. Você fez essa bagunça toda, você vai arrumar. E aí ela falou que a menina ficou brava, ai, eu não quero arrumar, que raiva, eu tô com raiva, porque é muita coisa que eu vou ter que colocar no lugar. E aí ela ficou com muita raiva pela quantidade de bagunça que ela ia ter que arrumar do quarto, né? E ela ficou com muita raiva. Aí, acabou que deu a hora de almoçar e a mãe, né, a minha amiga, pegou e chamou, vamos almoçar. E ela ainda não tinha arrumado o quarto, ela tava ali remoendo, que ela precisava de arrumar o quarto. E aí, na hora que ela tava comendo, ela falou assim, a filhinha dela falou assim, nossa, passou minha raiva. Olha a conexão que ela fez. Passou minha raiva. Mãe, comer ajuda a gente a passar raiva. E aí, a minha amiga, né, que a gente conversa muito sobre isso, ela acompanha o meu trabalho, ela pegou e falou assim, não, filha, você só esqueceu do seu problema nesse momento que você tá comendo, né? Você desviou a sua raiva, ela passou momentaneamente, porque você esqueceu do seu problema que você tem que resolver. O problema tá lá, o seu quarto ainda tem que ser arrumado. Então você vai acabar de comer e você vai arrumar o quarto, tá? Aí ela, então tá, então entendi. Não é porque eu comi, né? É porque eu esqueci que eu tava com raiva. Ah, tá bom. E aí ela foi e arrumou o quarto, mais tranquila, né? E aí ela perguntou, e aí agora você tá feliz? Ela falou, eu tô feliz porque eu consegui arrumar meu quarto. Então olha só, gente, se nessa hora essa mãe não intervém, se essa mãe não identifica que ela tá que a filha sentiu essa sensação de prazer ali, né? E a raiva passou, ali pode se criar um padrão de comportamento. Ou seja, eu vou, toda vez que eu sentir raiva, eu vou comer, porque a raiva vai passar, né? Mas é uma ilusão, né? Ela só desviou essa emoção, ela regulou essa emoção com a comida, porque o problema continuou lá, ela ainda ia ter que resolver esse problema, né? E aí a forma de regular a emoção que está mal canalizada, ela precisa regular essa emoção de outra forma. E quando ela conversou com a mãe, quando ela falou o que ela sentia, o alívio foi muito mais por isso do que a comida em si. A comida traz essa sensação momentânea, né? Mas o problema continua lá. E quando as pessoas criam esse padrão de regular as emoções com a comida, ela vai fazer isso sempre, sem às vezes nem perceber que tem um gatilho emocional por trás. É porque ela criou um hábito, um comportamento, ele se torna um hábito. Então, eu vou entender que não tô bem, às vezes nem é raiva, às vezes é um cansaço, é o estresse. Eu vou entender que para eu me aliviar eu preciso comer, né? Só que não é, isso é só uma forma errada de você regular a sua emoção, porque o problema continua lá. E na verdade você vai estar criando outro problema para você, que é o seu excesso de peso, que é a sua saúde, né? Todas as consequências que o excesso de peso, a obesidade pode trazer, né? E o problema tá lá para ser resolvido, não adianta. A comida, ela só te faz ter um esquecimento do porquê você estava sentindo aquela emoção, né? Bom, a Lívia falou ali, estou desde a quarentena trabalhando em casa e várias colegas de trabalho contam que estão comendo o dia inteiro. Exatamente. Então, a comida, gente, é algo muito acessível para que eu regule as minhas emoções. É muito acessível.
tá à nossa disposição. E às vezes nós aprendemos isso. Essa criança que eu contei o exemplo, ela podia nesse momento aprender que ela pode, que toda vez que ela sentir um sentimento que não é legal, ou até bom, até a felicidade, né, a alegria, toda vez ela ia precisar de comer. E aí entra essa questão de a gente usa a comida para preencher alguns vazios, alguns buracos, algumas questões emocionais. E aí que daqui a pouco eu vou falar como eu posso criar um outro padrão. O que eu posso fazer no lugar de comer? Porque comer não vai resolver o problema. Então, muito provavelmente, as suas amigas, né, Lívia, elas usam a comida para se distrair, né? Poxa, o dia inteiro em casa, trabalhando, não tá tendo encontros com os amigos, não tá tendo os momentos sociais, né? Não tá tendo os prazeres que a vida proporciona, né? E aí a comida vem para suprir esses prazeres. A comida vem para trazer essa sensação de prazer. É uma sensação muito momentânea, é uma sensação muito rápida e que faz a gente dar uma desconectada com o presente, que a verdade é essa. Eu uso a comida para me desconectar com esse presente que não tá muito legal, com esse momento que eu não tô sabendo lidar muito com ele. Então, quando eu como, eu esqueço disso, certo? Eu esqueço disso e aí eu sinto o prazer, porque traz prazer. Ela aciona o nosso centro do prazer, assim como a droga aciona, como os jogos acionam, como comprar aciona o centro do prazer. E a comida é de todos esses comportamentos que trazem prazer. A comida é o que é o mais acessível, mais fácil, mais rápido, né? Mais barato, né? Mais barato, uma barra de chocolate, ela custa R$2, R$3, pode até ser uma barra, às vezes um pouco mais cara, desses chocolates mais finos aí, mas é uns R$10, R$15 no máximo. Então é fácil se aliviar com esse prazer, né? Como é que é? A Ellen colocou, além de comer, eu fico na cozinha inventando moda o dia todo nessa quarentena. Sim, a pessoa tá na cozinha inventando moda, inventando pratos novos e tudo cheio das calorias, né? E aí, então, Ellen, use a sua criatividade para cozinhar mais saudável, né? Porque olha só, por que a vontade, né? A vontade ela vem de uma maneira tão forte, porque, como eu falei, ela aciona esse centro do prazer e nos faz dar explosões de dopamina, que é o hormônio do prazer. E quando eu me restrinjo numa dieta, a minha dieta é chata, a minha dieta é restritiva, não tem graça, eu só como salada e peito de frango, né? Quando eu olho para a minha comida como algo sem graça, aí eu vou atrás das comidas hipercalóricas para ter essa sensação de prazer. E aí eu me limito a sentir prazer em outras comidas. Então a ideia é que a gente sinta prazer no saudável também. Então o saudável tem que ser algo que encha os olhos, né? O saudável tem que ser cheiroso, tem que ser bem apresentável, tem que ser gostoso, não pode ser sem graça. Para que eu coma o saudável com prazer, assim como eu como aquilo que é mais calórico com prazer também. Então tem gente que fala assim, ai, nossa, não consigo ter prazer num prato de salada. Mas às vezes é porque aquele prato de salada é sem graça. Não tem um molho gostoso, não tem um incremento ali, né?
Pior é que tenho que pensar mais em alimentos saudáveis. É isso aí. Então a gente tirar da mente também que só o que é calórico, gorduroso, com muito açúcar, que é gostoso. A gente também criou essa crença de que o que é calórico, que tem muito açúcar, que é gorduroso, é que é saboroso. E o que é saudável é sem graça. Então eu me limito a sentir prazer só no que é calórico, né? Então eu preciso sentir sensações de prazer em outras comidas e também sensações de prazer com outras atividades no meu dia a dia. Mas a gente tá de quarentena, o que eu vou fazer? Gente, vamos usar a criatividade, né? Assim, vamos sentir prazer em pequenas coisas. Inventa um jogo diferente com seu filho. Às vezes é um momento em família, né? É um momento que vocês vão assistir um filme. Criem momentos que te tragam sensação de prazer também, certo? Para que você também sinta essa explosão de dopamina em outros momentos. Você relacione o prazer não só com a comida, você relacione o prazer com outros momentos também. Bom, a Dani colocou aqui, estou em uma dieta saudável, mas estou muito estressada porque quero comer outras coisas, tipo uma batatinha frita. Ok. Aí a gente entra nessa questão da vontade, né? Eu falo muito para as pessoas que eu atendo que você pode comer de tudo, né? A dieta te fala que você não pode comer, que você só pode comer o que é saudável, né? Algumas dietas, alguns nutricionistas, algumas são bem restritivos e a restrição ela te leva à compulsão, exatamente por isso, porque assim, eu me restringo tanto e o que martela na minha cabeça é exatamente o que falam pra mim que eu não posso comer, né? E aí quando eu como, eu preciso de comer cada vez mais pra eu sentir cada vez mais aquela sensação de prazer, né? Por isso vem a compulsão. E aí quando você consegue ter a liberdade no seu processo de comer o que é saudável, gostar do que você está comendo, mas também se permitir alguns alimentos que não são tão saudáveis assim, mas com responsabilidade, né? Então se você quer comer a batatinha frita, busque um dia, né, que você quer comer essa batatinha frita e coma sentindo o prazer que tem que sentir nessa batatinha frita. Coma devagar, coma saboreando, coma sentindo o que você quer sentir nessa batatinha e pronto, acabou. Você não vai precisar comer 2, 3 pacotes de batata. Você vai comer um pouquinho ali que você se determina a comer e acabou. Zerou, certo? Agora, como a gente pode lidar com as vontades, né? Eu posso me permitir comer com responsabilidade, mas eu posso também entender que eu não preciso obedecer sempre às minhas vontades. Isso é coisa de criança mimada, certo? Isso é coisa de criança birrenta. Eu quero e pronto, né? Então, assim, vamos lá. Hoje, por exemplo, eu acordei com vontade de viajar com meu marido. Eu queria, sei lá, ir pra Portugal. Portugal é um lugar que eu tenho vontade de conhecer. E eu acordei com uma vontade enorme de viajar com ele. Só nós dois. Porque a gente ia viajar esse ano, né? A pandemia veio e não conseguimos viajar. E eu tô numa rotina muito louca de trabalho, de um monte de coisas, e eu acordei com vontade de viajar, gente. E aí? O que eu faço com a minha vontade? O que eu faço com a minha vontade? Não faço nada com a minha vontade.
eu vou esperar ela passar. Porque ela vai passar, não tem jeito, a minha realidade é essa, não consigo viajar hoje, né? Da mesma forma que tem dias que a gente acorda e fala assim, ai, não quero trabalhar hoje não, tô com vontade não. O que você faz com essa vontade? Faz nada. Você pega a sua vontade, coloca ela numa caixinha e vamos trabalhar. Vai passar um dia, você esqueceu. Você esqueceu, vai passar. Exatamente, espera que passa. Vontade passa. Só que nós aprendemos que deu vontade de comer, eu tenho que comer. Poxa, eu não tô viajando. Eu tô tendo que trabalhar direto. Eu não tô encontrando com as pessoas que eu quero encontrar, né? Nossa, eu tô sendo privada de tanta coisa. Eu quero comer. E aí eu vou comer, porque eu mereço. Ah, eu mereço a pizza, eu mereço o chocolate, eu mereço o refrigerante, eu mereço tudo, porque pobre de mim, tadinha de mim, né? Só que aí você tem que analisar o que você realmente merece. Você merece matar essa vontade, né? E que na maioria das vezes a gente não dá nem tempo de pensar em não matar essa vontade, vai lá e comi, né? Ou você merece tudo aquilo que você quer conquistar com os nãos que você diz nesses momentos, né? Então se eu não ceder essa vontade, eu vou emagrecer, eu vou continuar no meu processo, eu vou ter um estilo de vida mais saudável, né? Exatamente isso. Se a gente mata a vontade e aí vem a culpa. Pra que eu fiz isso? Eu não podia ter comido, né? Porque a vontade ela vem muito nesse ímpeto, né? É aquela coisa de veio e eu preciso responder esse comando, né? Só que quando eu negocio mais com os meus pensamentos, porque a gente tem um monte de pensamento sabotador, quando eu negocio com as minhas vontades, eu trago mais pro racional e aí eu paro e falo, não, eu não mereço comer essa pizza. O que eu mereço realmente não sentir mais dor no meu joelho, nas minhas costas, porque o excesso de peso tá me trazendo um monte de dor, né? Eu mereço vestir aquela roupa que eu vi na vitrine e que eu tentei experimentar e não me serviu e eu não consegui comprar aquela roupa. Eu mereço ganhar aquela roupa, né? Eu mereço sentar no chão e brincar com meu filho, porque eu não consigo mais, eu não consigo ter flexibilidade, mobilidade. Então, olha só, será que o que você merece é tudo isso que traz ganhos para sua vida? Ou você merece matar aquela vontade momentânea que depois te traz a sensação de culpa, de fracasso, de poxa vida, eu não consigo ter controle. Olha só, sou uma descontrolada mesmo, sou um descontrolado, né? Então, entender que a gente tem vontade para um monte de coisas e que a gente não tem que sempre obedecer às nossas vontades em relação à comida. Mais uma vez eu digo que se eu quiser, se eu escolher naquele momento comer, eu vou comer com responsabilidade e com consciência. É diferente de quando eu vou matar minha vontade e eu acabo comendo além da conta. Aí entra a questão um pouco da compulsão, né? Então, quando eu como consciente, eu vou comer aquilo que eu me determinei a comer. Eu vou comer pra realmente... porque eu escolhi comer. Eu escolhi. Quando a vontade vem, ela vem e não me dá opção. E aí, quando eu vejo, eu já fui, já fiz, né? Kelinha, você chegou. Kelinha, já falei tanta coisa. Poxa vida. Luciana também, boa noite. Agora eu até me perdi aqui, que eu tava falando das vontades. Falei de um monte de vontade aqui. Vontade daí passa.
né? E que a gente tem que entender que tem hora que a gente não precisa, tem hora não, a gente não precisa ceder às nossas vontades. A gente tem que trazer o nosso lado adulto e responsável. Porque quando a gente fica cedendo às vontades, isso tem muito a ver com imaturidade emocional, tá? Então, bom, acho que respondi aí, Dani. Vai ficar salvo. Vai ficar salvo sim. Então, vamos lá. Falei aí das vontades. Ah, olha só que interessante. Lembrei aqui de uma moça que eu atendi e que ela tinha a vontade, na verdade nem era vontade, já era a questão do desejo incontrolável, tá? Que eu falei então da vontade, eu falei da fome física, né? E aí entra a fome emocional, que tem a ver com as vontades, que tem a ver com gatilhos emocionais, certo? E aí o desejo incontrolável, né? Aquela coisa assim que é uma emergência, eu preciso, né? Eu preciso disso. Se eu não comer isso, eu vou entrar. É mais ou menos igual as pessoas que fumam. Sabe aquela coisa que fala assim, nossa, eu preciso fumar um cigarro. Já viram pessoas assim, né? Já conviveram com pessoas que fumam? Deu um desconforto emocional. E aí ela fala assim, nossa, eu preciso fumar um cigarro. E se ela não fumar, ela entra num piripaque. Tem pessoas que são assim em relação à comida. Porque, mais uma vez eu digo, a comida, ela é um meio mais fácil, mais rápido, mais lícito, né? Ninguém vai te recriminar por comer. Depende, né? Depende. Tem pessoas que já não aguentam mais que os outros fiquem recriminando porque tá comendo muito, né? Mas acaba comendo escondido, ninguém vê, enfim. Então a comida é mais fácil, é mais rápido, é mais barato, né? E aí é mais fácil. Eu vou lá e como para matar aquele desejo incontrolável. E esse desejo incontrolável é assim, essa urgência, né? É uma urgência em comer. E aí eu vou contar, eu gosto de contar exemplos de pessoas que eu atendo, que eu já atendi, porque fica mais prático, fica na prática para vocês entenderem, né? Então, vou contar 2 exemplos. Uma foi de uma médica que eu atendo e ela trabalha demais, ela atende assim vários hospitais aqui em Manaus. E eu só sei que ela tem assim os horários dela muito cronometrados e ela tinha que estar num hospital e ela ainda estava em outro, ela precisava resolver um problema antes de chegar nesse outro lugar. E eu só sei que essa ansiedade por resolver várias coisas e estar em vários lugares quase que ao mesmo tempo, ela não parava de pensar, ela tendo que resolver esses problemas, ela ficava o tempo todo pensando assim, preciso comer, preciso comer, preciso comer, sabe? Ela precisava resolver os problemas, ela precisava estar nos hospitais que ela precisava de estar, mas o tempo todo ela pensava assim, preciso parar em algum lugar para comer. Aquela urgência, aquela necessidade, mas aquilo tinha a ver com a ansiedade que ela tava, que era tão grande por ter que resolver todos esses problemas, e ela aprendeu, ela criou esse padrão de que ela, quando ela come, isso alivia, né? Alivia porque ela esquece, naquele momento que ela tá comendo, ela esquece o que ela tem que resolver, né? E aí ela me contou que ela tendo que resolver isso tudo e ela pensando que ela tinha que parar em algum lugar para comer. E nesse dia ela ia para terapia. E aí diz ela que indo pra terapia, ela pensando assim, antes da terapia eu ainda vou comer. Então era aquela urgência para comer, mas que era como se fosse assim, um sedativo, né? Um calmante. Então essa urgência para
desviar do foco que era resolver os problemas. E uma outra moça que eu atendi, ela, quando criança, isso tem tudo a ver com os gatilhos emocionais também, a mãe trabalhava muito, a mãe saía de casa muito cedo e ela tinha o costume de deixar na cama dela e da irmã, porque a mãe saía antes delas acordarem, ela deixava na cama dela e da irmã uma barra de chocolate. E era uma barra de chocolate de um lugar específico, tá? De uma marca específica, era uma barra assim que era sempre a mesma. E todas as vezes que essa moça ela mora aqui em Manaus e os pais moram fora de Manaus. E todas as vezes que ela passa por uma situação muito complicada, muito estressante emocionalmente, na hora ela é como se fosse realmente um ansiolítico para ela. Eu preciso comer o chocolate, eu preciso, porque senão eu não vou dar conta. E ela já ligava pro marido dela, e o marido dela tinha que trazer a barra de chocolate que ele já sabia qual que era o único. Se ele não levasse, a coisa ia ficar muito feia, né? Então, o desejo incontrolável vem dessa angústia, dessa inquietude e vem para realmente trazer essa... pronto, tô bem, mas momentâneo, né? Não é definitivo, o problema vai continuar lá mais uma vez e ela vai ter que lidar com esse problema, tá? Alguma pergunta em relação a esses três pontos? Fome, vontade de comer e desejo incontrolável de comer? Coloquem aí se tiver alguma pergunta, porque eu vou passar agora para uma outra parte que é você criar técnicas, né? São técnicas, eu quero passar para vocês algumas técnicas que podem ser bem legais para vocês criarem aí no dia a dia de vocês em relação ao descontrole com a comida, né? Como você pode identificar o seu padrão de saciedade também. Kelinha colocou que a gente assimila as memórias afetivas, exatamente. As memórias afetivas, elas são grandes gatilhos para o comer emocional, para a fome emocional. Gente, olha só, ontem, não só ontem, mas a maioria dos meus dias, assim, mas ontem especialmente, ontem eu tava bem cansada, eu saí do consultório bem tarde e eu estava com fome, não era só fome emocional, eu estava com fome. E aí eu cheguei em casa e aí o meu marido, ele perguntou, né, o que você quer comer? Vamos pedir um hambúrguer, aquele hambúrguer vegano, porque a gente não tá comendo, né, carne, proteína animal. E aí ele falou, vamos pedir aquele hambúrguer vegano. Aí eu pensei, falei, não quero hambúrguer. E aí sabe o que me dá vontade nessas horas? Final do dia, cansada, eu tenho vontade de tomar chá com torradinha e assim um pedacinho de bolo. Gente, isso, além de matar minha fome, mata a minha fome emocional, assim, me traz lembranças. É lembrança da minha infância, é lembrança da minha mãe, da minha família, porque a gente não tinha costume de jantar. E eram esses lanchinhos. Em Minas, gente, os lanches são com pão de queijo, com bolo. E a minha mãe cozinha maravilhosamente bem. E os lanches eram uma delícia. Isso mesmo, Lilia. Chamate com broa. Gente, isso é assim, né? Pra mim é um banquete. Eu não queria saber de hambúrguer. Eu queria um chazinho quentinho, com um bolinho, com uma broa, né? E isso traz a memória afetiva. Isso ajuda, acalenta. E não há mal nisso, tá? Não há mal nisso. Não há mal quando eu tenho consciência
e quando eu não me rendo em comer absurdamente. Então tem momentos que a gente come por memória afetiva sim, e é bom, é gostoso, traz esse acalento. É diferente quando há essa urgência que eu falei. Eu tenho que comer, porque senão eu vou surtar. Isso não é saudável, né? Porque ela quer regular a emoção dela naquele momento com aquela barra de chocolate. Agora, tem momentos que a gente comer por memória afetiva, não há pecado nisso, gente. E aí, o que eu fiz? Tomei o meu chá, não é um chá mate, que eu não tenho tomado chá mate mais, mas um chazinho de camomila. E aí eu comi com um pedacinho de bolo, e aí eu saboreei, eu fiz daquele momento assim, um momento... Ai, sabe o que eu fiz? Olha só, agora eu tô me dando conta, gente. Enquanto eu estava comendo, eu fiz uma chamada de vídeo com a minha mãe, porque eu passei a semana inteira sem conversar com ela. E ontem eu falei assim, gente, eu preciso conversar com a minha mãe. E eu cheguei de casa cansada, com saudade, olha isso. Tô fazendo esse insight aqui agora. Eu tava com saudade da minha mãe, porque a gente não tá se encontrando, né? Ela tá lá quietinha, isoladinha lá. E aí eu preparei meu lanchinho e chamei a minha mãe e a gente foi conversando e eu fui lanchando, fui tomando meu chá, comendo meu bolinho e ai, que delícia! Foi bom! Pronto, né? Não precisei... o pão de queijo, né, mãe? Pão de queijo. Então, isso é muito bom. E não há mal, como eu disse, não há mal, desde que eu tenho consciência e desde que eu tenha controle daquela situação, tá? Então não precisamos nos culpar por comer, às vezes, por conta de uma memória afetiva, tá? Bom, como a gente pode, então, monitorar a nossa fome? Certo? Monitorar no sentido de entender se é fome realmente, né? Então, é fome quando eu tenho aquela sensação de vazio, né? Tem aqueles ruídos, aqueles barulhos no estômago, e aí isso é fome, isso é físico, né? Agora, se eu comi uma boa refeição e ainda quero comer mais, isso é só vontade, certo? E sentiu a urgência muito forte para comer e ela veio acompanhada de uma tensão desagradável, às vezes até uma sensação assim de secura na boca. Outra coisa, gente, beber água. Muitas vezes as pessoas têm sensação de fome e quando elas bebem água, elas percebem que era sede, não era fome, tá? Então, primeiro teste é assim, tô com fome mesmo, vou tomar um copo d'água. E às vezes você vai tomar um copo d'água e vai estar bem. Não era fome, era sede. Era só aquela coisa que tá na boca, né? Então, isso também é importante. E aí, você pode, uma sugestão, você tirar... Gente, já tá acabando, falta só 5 minutos. Tirar um dia para você observar mais quais as sensações que você sente antes de comer, durante a refeição e depois, tá? Tenta entender as suas sensações de realmente fome, o que você sente no seu organismo aí, no seu corpo, né? Enquanto você tá comendo e também depois, tá? Dá aqueles 20 minutos que eu falei, espera. E aí você vai entender que, bom, peraí, não é fome, é só uma vontade de comer, tá? Olha só, algumas técnicas que você pode desenvolver para ter autocontrole na hora de comer. Primeira coisa, uma dica legal. Vá pra mesa, para você não comer exageradamente, tá? Vá pra mesa já com o seu prato preparado. Não coloca de sua disposição aquele monte de comida assim, não, tá? Vá pra mesa com o seu prato preparado, porque se você tiver que levantar para se servir mais, já é
um obstáculo aí para você comer além do que você colocou no prato, né? Quando tá na mesa, fica muito fácil você pegar ali a colher e pá, coloca mais, né? Então a primeira dica é essa. Já vai com o seu prato preparado para a mesa. Não se distrair, tá? Esteja ali conectado com aquele momento, atenção plena. Se você tá comendo, você tá comendo, né? Você prestar atenção na velocidade que você tá comendo devagar, saboreando, porque quando a gente faz isso, a gente não precisa comer além da conta, porque eu vou comer exatamente na medida que vai me saciar, tá? Hoje a Fernanda fez até um post dando uma dica, que é exatamente a dica que eu vou falar aqui. Comer em pratos menores, porque o visual, a questão de você ver o prato cheio, né? É bom ver um prato cheio, você pensa assim, nossa, tô comendo muito, né? Tem pessoas que querem sentir, comer na frente da TV pode? Não é muito legal não, porque você acaba se distraindo e não percebendo que você já comeu, que você comeu e foi o suficiente. Às vezes dá a ideia de que você precisa comer mais, tá? A não ser que você se policie de comer exatamente aquilo que você colocou no prato e pronto, né? Mas a ideia pode ser que assim passe alguns minutinhos, depois você vai falar assim que você tá com fome, porque você não prestou atenção no momento, você não teve atenção plena naquele momento. Pois é, aí a Kelinha tá falando aqui, né? Eu fico feliz com o prato cheio. Exatamente, então coma num prato menor, porque aí você vai ter essa sensação de que o prato tá cheio. Agora, se você pega esses pratos, né, esses pratos de self-service que são enormes, que é de propósito, que é para você encher o prato, você vai acabar comendo mais só para ver o prato cheio. Então, coma em pratos menores, né? Comer devagar, como eu já tinha falado. Uma coisa que eu falo com as pessoas que eu atendo, que é um teste, é você deixar um pouquinho daquilo que aquilo é muito bom para você deixar um pouquinho no prato. Isso é um exercício para você lidar com essa coisa da vontade, né? E de comer além da conta. Às vezes você não tá mais aguentando, mas você tem que comer porque tá no prato, né? Então, deixa ali uma garfadinha de alguma coisa que você gosta muito para você exercitar essa coisa do autocontrole, tá? É uma dica que ajuda muito. Gente, tá acabando. E, cadê? E você entender o seu nível de saciedade, o que você faz? Pense que se você sair da mesa com vontade de dormir, saiu da mesa, tá com vontade de dormir? Pode saber que você exagerou. Você comeu além da conta. Agora, se você saiu da mesa pronta para dar uma caminhada, para dar uma corridinha, né? Você tá assim disposto para fazer alguma atividade, você comeu num nível tranquilo. Você conseguiu comer de uma maneira tranquila. Tá certo? Então, foram aí algumas dicas, algumas orientações e um bate-papo aí em relação a essa questão da fome, da vontade de comer, do desejo e tudo que está em volta aí dessa questão emocional com a alimentação. Espero que vocês tenham gostado. A gente tem aí alguns segundinhos para terminar. A live vai ficar gravada, tá? E aí quem não conseguiu assistir tudo, pode assistir depois. Tá bom? Beijo grande, muito obrigada pela participação de vocês. Muito bem, eu aprendi que devemos tomar bastante líquido, pois a sensação de sede pode ser confundida com fome. Legal, Ellen, parabéns, isso mesmo. Isso aí. Então, a sensação mas não tomar líquido durante a refeição, né? Durante a refeição não é legal tomar líquido. Isso aí. Oi, Lu, obrigada pelo carinho, pelas mensagens. Faltam 10 segundos. Os últimos adeus aí. Obrigada,
minha irmãzinha Lívia.